Eu nunca vou esquecer o som da porta do carro se fechando com um estrondo. Esse claque seco foi como um disparo, marcando o fim de algo que vinha morrendo em silêncio há anos. O Arthur me olhou pela última vez através do vidro do carro, com aquela expressão de desgosto que ele já usava como de costume, e disse: "Desce, Cláudia. Se for continuar chorando, faça isso aí fora." E acelerou. O rugido do motor se perdeu entre os carros, me deixando sozinha naquela parada de ônibus, sob uma garoa que parecia zombar de mim. Eu fiquei ali, sem dinheiro, sem celular, sem rumo. As pessoas passavam ao meu lado, sem me olhar, como se a minha miséria fosse apenas parte da paisagem. A maquiagem escorrendo, a blusa encharcada, os olhos inchados. Era ridículo. Uma mulher de 68 anos, chorando na rua, porque o homem com quem passou metade da vida a havia deixado como se fosse uma estranha. Durante anos, eu aguentei seus gritos, seus silêncios cortantes, a maneira como ele me fazia sentir invisível. E ainda assim, naquele momento, uma parte de mim esperava que ele voltasse, que se arrependesse, que voltasse atrás. Mas ele não fez isso, nem naquela vez, nem nunca mais. Mas antes de continuar, quero fazer um pedido especial. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. O céu escureceu rapidamente. Eu tentei me proteger da chuva sob o telhado desgastado da parada, observando as poças que se formavam aos meus pés. Pensei em caminhar, mas não tinha forças. O frio me penetrava nos ossos, e o coração batia tão forte que parecia querer fugir do corpo. Então, ouvi uma voz doce, serena, quase cantada. "Está tudo bem, filha?" Virei a cabeça. Uma senhora cega se apoiava em sua bengala, com um casaco bege e um chapéu de lã que parecia de outra época. Ela tinha os cabelos brancos, perfeitamente presos, e os lábios pintados de um vermelho suave que contrastava com sua pele pálida. Ela carregava uma sacola pequena e, ao lado dela, estava um homem alto, de terno escuro, que parecia seu motorista. Eu gaguejei sem conseguir olhar nos seus olhos. "Estou bem, senhora." "Não, você não está," ela disse, com um sorriso tranquilo. Eu vivi o suficiente para reconhecer a voz do abandono. As palavras dela me atingiram com uma ternura inesperada. O motorista olhou para a senhora com respeito. "Dona Emília, deveríamos ir, está chovendo mais forte." Ela levantou a mão, mandando-o ficar em silêncio. "Um momento, Gustavo," ela disse calmamente, e então se virou para mim. "Filha, preciso que me faça um favor. Finja que você é minha neta. Meu motorista vai chegar com o carro. Não quero que esse homem que te deixou tenha o último gesto de poder sobre você." "Como?" perguntei atordoada. "Não entendo." Ela sorriu com serenidade. "Você não precisa entender. Só finja por alguns minutos e te prometo algo. Esse homem vai se arrepender de ter te deixado." Não sei por que eu acreditei nela. Talvez tenha sido o tom de sua voz, seu olhar vazio, mas cheio de autoridade, ou a maneira como sua bengala batia no chão com firmeza, como se o mundo obedecesse ao seu passo. Nesse momento, um carro preto parou em frente a nós. O motorista abriu a porta traseira. "Dona Emília, o carro está pronto," ele disse. Ela me tomou pelo braço com suavidade. Sua pele estava quente e sua pegada surpreendentemente firme. "Vamos, neta," ela disse. "Você não vai ficar aqui esperando por quem não merece." Entrei no carro sem entender nada. O banco tinha cheiro de couro novo e perfume caro. Pela janela, vi a figura de Arthur caminhando em direção ao seu carro estacionado mais adiante. Ele parecia irritado, impaciente, e quando nos viu, quando me viu entrando no carro daquela mulher elegante, sua expressão mudou. Pela primeira vez em anos, eu vi Arthur desconcertado. Dona Emília virou a cabeça em direção a ele, e, sem necessidade de vê-lo, murmurou: "Às vezes, a vida tem um jeito muito curioso de fazer as contas, querida." O carro acelerou. O limpador de para-brisas fazia um ritmo lento e constante. Eu não falava, não sabia se deveria agradecer ou perguntar quem era ela. Só a observava,
tentando entender como uma desconhecida cega podia irradiar tanta força. Depois de alguns minutos de silêncio, ela falou novamente. Não se preocupe com a sua bolsa nem com o dinheiro. Essa noite você vai dormir sob um teto e amanhã veremos se você está pronta para recomeçar. Por que está me ajudando? Perguntei baixinho. Porque um dia alguém fez o mesmo por mim, ela respondeu. E porque quando uma mulher sofreu demais, ela pode reconhecer o eco da dor na outra. O carro seguiu por um caminho que adentrava uma zona residencial. As luzes ficaram mais distantes, as ruas mais largas, até que vi um portão de ferro forjado se abrindo lentamente. Atrás dele, uma mansão antiga emergia sob a chuva, cercada por árvores centenárias, e um jardim que parecia um sonho parado no tempo. Bem-vinda à casa, Cláudia, disse a senhora sem que eu tivesse dito meu nome. Meu coração parou por um segundo. Como sabe meu nome? Perguntei, quase num sussurro. Ela sorriu com um gesto suave, porém perturbador. O destino não erra quando coloca duas mulheres no mesmo caminho. O carro parou em frente a uma enorme porta de madeira. Gustavo desceu e abriu o guarda-chuva. A chuva batia forte no chão. Enquanto descia do carro, senti que estava cruzando uma fronteira invisível. A porta se abriu lentamente e uma rajada de ar quente e cheiro de jasmim me envolveu. Eu não sabia naquele momento, mas naquela noite eu não estava entrando apenas na casa de uma estranha. Estava entrando na história que mudaria minha vida para sempre. Não sei quanto tempo fiquei em silêncio depois de descer do carro. O ar cheirava a terra molhada e a jasmim. A mansão à minha frente parecia saída de outra época. Janelas altas, cortinas de renda, lanternas de ferro que ainda piscavam sob a chuva. Mas o que mais me abalou não foi o tamanho do lugar, mas sua quietude, uma calma densa que parecia me observar. Gustavo, o motorista, me ofereceu o guarda-chuva. Aqui, senhora, disse com voz gentil, mas firme. Dona Emília avançou lentamente com sua bengala, sem hesitar um único passo, como se conhecesse cada pedra do caminho de cor. Eu a segui, encharcada, confusa, me perguntando o que estava fazendo ali, o que aquela mulher cega queria de mim. Ao cruzarmos o limiar da casa, o calor suave me envolveu. O interior parecia um museu vivo, retratos antigos, relógios parados, um lustre de cristal com lágrimas de cristal. No ar, flutuava uma música distante, quase imperceptível, como se alguém tivesse deixado um velho gramofone ligado em outra sala. Sentada, querida, disse a senhora, apontando para uma poltrona, coberta de veludo azul. Gustavo, prepara o fogo na lareira. O homem desapareceu, sem dizer uma palavra. Eu obedeci. A poltrona estava macia, quente. Minhas mãos tremiam sobre os joelhos. Ela se acomodou em frente a mim e, com uma calma quase teatral, disse: Agora você pode me contar o que aconteceu. Eu não sabia por onde começar. Foi uma briga, murmurei. Não foi a primeira, mas foi a última. E ele te deixou assim? Perguntou ela, sem surpresa. Sim, na parada de ônibus, sem dinheiro. Ela inclinou a cabeça como se confirmasse algo que já sabia. Imaginava. Era visível na maneira como ele te olhava. Ele viu? Perguntei, esquecendo por um segundo sua cegueira. Ela sorriu, e seu sorriso me incomodou. Não preciso de olhos para ver, Cláudia. Meu nome novamente me causou um arrepio. Não entendo como sabe quem sou. Digamos que o destino me avisou sobre a sua chegada, respondeu, servindo-se de chá com uma precisão impossível para alguém sem visão. E eu sempre escuto o destino. Gustavo voltou com uma bandeja, xícaras de porcelana e biscoitos em forma de coração. O fogo estalava na lareira. O som era hipnótico. Não posso ficar muito tempo, disse eu, tentando recuperar algum controle. Só preciso descansar. Ela a interrompeu. E lembrar quem você é. Por que você se esqueceu, não foi? Eu não soube o que responder. Só olhei para o fogo. Durante anos, eu tinha esquecido muitas coisas. O que eu gostava, o que eu sonhava, quem eu era antes de me tornar a sombra de Arthur. Aquela mulher sabia disso. Ou pior ainda, parecia ter vivido o mesmo. Depois do chá, Gustavo me mostrou o quarto de hóspedes.
As cortinas eram de linho branco, e na mesinha de cabeceira havia um relógio antigo que marcava 10:10. O tic-tac preenchia o silêncio como um coração que não se resignava a morrer. Antes de dormir, ouvi passos lentos no corredor. Era ela, Dona Emília. Sua silhueta se deteve na frente da minha porta. Não entrou. Só disse: "Não tema a escuridão, Cláudia. Às vezes, ela é o único lugar onde você se reencontra." Despertei ao amanhecer. Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. As cobertas cheiravam a jasmim. Através da janela, o jardim parecia uma pintura. Árvores altas, roseiras em flor, e uma fonte no centro, onde os pardais tomavam banho sem medo. Ao descer, a encontrei na sala de jantar, vestida de cinza pérola, com um colar de pérolas antigas. Ao seu lado, um jornal dobrado com uma fita vermelha. "Você está melhor", disse ela, sem me olhar. "O chá fez seu trabalho." "Obrigada, mas preciso ir", disse. "Não quero causar incômodos." Ela sorriu, serena. "E para onde você iria, Cláudia?" "Não sei." "Então você não pode ir ainda. Ninguém pode fugir sem rumo." Gustavo apareceu, deixou o café da manhã e saiu sem dizer uma palavra. Dona Emília pegou sua xícara com elegância e perguntou: "Quanto tempo você está casada?" 4 anos. "E desses 4, quantos você foi feliz?" Demorei para responder. "Talvez os primeiros 10. "Então, você já viveu mais da metade da sua vida fingindo que ainda era feliz", concluiu ela. "Isso, querida, é mais mortal que a solidão." Fiquei em silêncio. As palavras dela me feriam, mas eu não podia contradizê-la. Depois do café, ela me convidou para caminhar pelo jardim. O sol se filtrava entre os galhos e as flores exalavam um aroma embriagador. "Você sabe?" disse eu, sem conseguir me conter. "Você não parece precisar de ninguém." Ela riu suavemente. "Claro que preciso. Todos precisamos. Mas aprendi algo. Uma coisa é precisar de companhia, e outra bem diferente é precisar de permissão para existir." Paramos em frente à fonte. As gotas caíam como um metrônomo. "Os homens como o seu marido", disse ela em voz baixa, "acreditam que nos possuem, mas são donos apenas do medo deles." Medo, sim. Medo da mulher que deixou de temê-los. De volta à casa, eu parei em frente a um grande espelho emoldurado de ouro. Estava coberto por um pano branco. "Por que está coberto?" perguntei. Ela sorriu levemente. "Porque há coisas que só devem ser vistas quando você estiver pronta." "Pronta para quê?" "Para ver a verdade sem se quebrar." Não insisti. Mas enquanto subia as escadas, senti algo estranho, uma mistura de medo e curiosidade, como se aquele espelho coberto me esperasse. Naquela noite, enquanto a chuva voltava com força, ouvi um som vindo do corredor. Era um sussurro. Meu nome, Cláudia. Levantei, abri a porta e vi a sombra de Dona Emília caminhando em direção à sala principal. Ela carregava uma vela acesa. A segui. Ela se deteve diante do espelho coberto, acariciou o pano e disse em voz baixa: "Ainda não." Virou-se para mim, embora não pudesse me ver, e murmurou: "Amanhã você entenderá." Voltei para o meu quarto com o coração disparado. Não sabia se aquela mulher era um anjo, uma louca ou simplesmente alguém que havia visto demais. Mas algo dentro de mim, uma intuição quase ancestral, me dizia que Dona Emília havia aparecido por um motivo, e que o que eu estava prestes a descobrir naquela casa mudaria tudo. Não consegui dormir naquela noite. A chuva batia nas janelas com um ritmo irregular, como se alguém estivesse tocando suavemente, esperando que eu o atendesse. No corredor, o relógio de parede marcava as horas com um eco grave, e embora eu tentasse ignorar, não conseguia deixar de pensar no espelho coberto da sala. Ele parecia ter vida própria. De minha cama, eu podia ver a luz da lareira dançando sob a porta. Levantei-me. O piso de madeira rangia sob meus pés descalços. Desci lentamente, sem acender as luzes, seguindo o brilho suave do fogo. O silêncio estava tão denso que eu podia ouvir o batimento do meu próprio coração. A sala estava igual, só que mais escura. O pano branco ainda cobria o espelho,
mas algo nele se movia levemente, como se respirasse. Fiquei paralisada. A lógica me pedia para voltar para o quarto, mas algo mais profundo, uma mistura de curiosidade e pressentimento, me impulsionou a me aproximar. Toquei o pano. Ele estava frio, quase úmido. Por um instante, senti algo vibrando por trás dele, como se houvesse um pulso escondido dentro do vidro. Então, ouvi meu nome, baixinho, quase imperceptível. Cláudia. Recuo. Não havia dúvida, aquela voz era minha. Minha voz, mas com outro tom, mais jovem, mais doce, mais ingênuo. Olhei novamente para o pano. Minhas mãos tremiam. Sem pensar, retirei o pano. O espelho refletia a sala, mas algo mais estava lá. Não era o meu reflexo o que eu via, mas uma imagem borrada, antiga. Uma sala modesta, uma mesa com flores murchas. E no centro, eu mesma, 30 anos mais jovem, servindo o jantar para Arthur. Consegui ouvir sua voz cortante, exata. De novo sopa? Não cansa de ser inútil? Cobri a boca. Era uma lembrança. Uma lembrança que o espelho estava me devolvendo. Arthur se levantou, jogou o prato no chão. Eu, minha versão mais jovem, me agachei para pegar os pedaços, sem dizer uma palavra, e vi como as lágrimas escapavam dos meus olhos. Era como ver minha própria humilhação de fora, mas sem poder intervir. Então, atrás de mim, a voz de Dona Emília quebrou o silêncio. Eu te avisei que não deveria ter desvendado isso. Me virei. Ela estava ali, em pé, sem sua bengala, sem medo. Seu cabelo estava solto, como uma sombra prateada. O que é isso? Perguntei, quase sem ar. É a verdade, ela disse com calma. O espelho não mostra o que somos, mas o que esquecemos de ver. Me aproximei dela, tremendo. Por que me mostra isso? Porque você ainda está apegada a um passado que te quebrou, respondeu Dona Emília. E enquanto continuar assim, continuará sendo prisioneira dele. E você? Perguntei. Você também usou o espelho? Ela sorriu tristemente. Faz muito tempo. E o que vi tirou o medo, mas também roubou o sono. Ela se aproximou do espelho, estendeu a mão e tocou-o suavemente. Olhe novamente, disse. Eu obedeci. Dessa vez, o reflexo mudou. Não era mais minha casa, mas a dela. Ela, muito mais jovem, chorava na mesma sala, diante de um homem que a insultava. O rosto do homem estava borrado, mas sua voz soava com o mesmo desprezo que a de Arthur. Você é um estorvo, Emília. Nem sabe o que é amar. Ela se desabou sozinha, com sua cegueira recém-adquirida. E naquele momento, eu entendi. Não era um espelho qualquer. Era uma testemunha. Um portal entre duas vidas que compartilhavam a mesma dor. Por que me mostra isso? Murmurei entre lágrimas. Porque você e eu somos a mesma história contada 2 vezes, respondeu Dona Emília. Você veio para fechar um ciclo que eu não pude terminar. Suas palavras me deixaram sem fôlego. O espelho brilhou com mais força. Na superfície, começaram a aparecer imagens de mulheres. Uma jovem com um bebê nos braços, outra com um olho roxo, outra olhando para o chão enquanto um homem gritava. E entre todas elas, uma figura chamou minha atenção. Era uma mulher com o cabelo preso e um vestido azul. Ela tinha meus traços, mas não era eu. Quem é ela? Perguntei. Sua mãe, disse Dona Emília com um suspiro. E também a minha. Me virei para ela confusa. O que está dizendo? A sangue e o destino têm memória, disse ela baixinho. E às vezes a dor é herdada, assim como os olhos ou a voz. Me afastei do espelho, assustada. O reflexo voltou a ser apenas o meu rosto, mas minha expressão já não era a mesma. Havia algo novo em mim, uma mistura de força e medo, de clareza e vertigem. A senhora se aproximou e me pegou pela mão. Agora você viu o que precisava ver. Agora começa o mais difícil. Aprender a não repetir. O fogo crepitava na lareira. Gustavo apareceu no limiar da porta, surpreso ao nos ver ali, naquela hora. Tudo bem, Dona Emília? Ela assentiu. Sim, Gustavo. Tudo está onde deve estar. Mas quando ele me olhou, ou melhor, quando virou o rosto em minha direção, sua expressão mudou. Cláudia.
disse ele suavemente. Esta casa não te encontrou por acaso. O espelho te trouxe até mim. Aquilo me deixou sem palavras. Olhei para ele, tentando compreender, mas meu corpo ainda estava em um turbilhão de emoções, lutando para entender tudo o que estava acontecendo. Dona Emília me olhou com um sorriso sereno e me fez um sinal para que a seguisse. Ela parecia estar se preparando para algo, como se soubesse que o momento estava chegando. Ela me conduziu até a sala, onde o silêncio pairava, como se o tempo tivesse parado. Eu me sentia estranha, mas ao mesmo tempo, sentia que tudo o que estava acontecendo era necessário. Gustavo, com a gentileza de sempre, foi até a mesa e trouxe mais uma carta, que parecia de Dona Emília. O envelope era lacrado com cera, e, ao abri-lo, encontrei uma mensagem curta, mas profunda. Gustavo sabe mais do que aparenta. Confie nele. Nem tudo o que está aqui é meu. Parte dessa história também pertence a ele. Che. Eu o olhei, surpresa. Ele não parecia ser alguém que tivesse algum tipo de segredo. Mas a carta de Dona Emília tinha uma maneira única de fazer as pessoas se abrirem, de fazer com que tudo parecesse se encaixar. Ele parecia desconfortável com o que acabara de ler. Ele olhou para o chão, nervoso. Dona Emília pediu para que eu só falasse depois que você lesse isso, disse ele, com a voz baixa, como se estivesse em respeito à mulher que me acolhera e havia mudado tanto a minha vida. Vamos até o porão, disse ele, finalmente, quebrando o silêncio. Era um lugar que eu nunca tinha visto antes, espaçoso, com prateleiras cheias de caixas e quadros cobertos por lençóis, móveis antigos. No canto, atrás do espelho que havia sido trazido para lá na noite anterior, havia um pequeno baú. A chave dourada que Dona Emília me dera parecia leve em minhas mãos, mas ao mesmo tempo carregava o peso de todo o mistério que envolvia aquele lugar. Ao girar a chave, o clique do cadeado soou como um pequeno suspiro, como se o baú finalmente estivesse pronto para ser aberto. Dentro dele, encontrei documentos, fotografias em preto e branco e um caderno de capa de couro. Abri o caderno, e na primeira página estava uma data, 1954, e uma frase escrita com tinta azul. Para minha irmã, Ana. Se um dia ler isto, me perdoe por não ter voltado. Ana. Minha mãe. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Eu nunca soubera que Dona Emília era irmã de minha mãe. Por que nunca me disseram isso? Perguntei, minha voz falhando de surpresa e dor. Gustavo, ainda sério, assentiu. Porque a família dela a apagou. O pai dela não aprovava o homem com quem ela se casou. Ela foi deserdada. Saiu sem olhar para trás. Me apoiei no baú para não cair. Minha mãe nunca me falou sobre uma irmã. Nunca. E ali estava ela, a letra de Dona Emília, suas palavras escondidas entre o pó do tempo. Folhei as páginas do caderno. Era um diário. Relatava a juventude de Dona Emília, o amor por Ernesto, a violência, o acidente que a deixou cega, a reconstrução de sua vida. Mas havia algo mais. Em várias passagens, ela falava sobre minha mãe, sobre mim e sobre visitas secretas. Hoje fui vê-la. Minha pequena Cláudia já anda. Não posso ficar. Ana não pode arriscar que seu marido descubra que vim, mas sempre que a abraço, sinto que o destino nos une novamente. Se algum dia ler isso, saberá que nunca a abandonei. As lágrimas me cegaram por um momento. Apertei o diário contra o peito. Meu Deus! Sussurrei. Toda a minha vida achei que estava sozinha. E ela me procurou. Gustavo colocou a mão em meu ombro. Ela sabia que deveria contar tudo pessoalmente, mas temia que o tempo não fosse suficiente. E você? Eu a servi por mais de 40 anos. Fui testemunha de sua tristeza e esperança. Ela acreditava que cada mulher tinha uma missão. A sua missão era te preparar para a sua própria. Naquela noite, não consegui dormir. Li cada página do diário, uma após a outra, como se a alma de Dona Emília estivesse falando comigo através do papel. Ela contava como, depois do acidente, começou a receber mulheres maltratadas, abandonadas, perdidas como ela. Ela as acolhia, dava um teto, trabalho e uma nova chance. Ela chamou aquele lugar de Casa da Alvorada.
Durante anos, funcionou em segredo, até que uma traição a obrigou a fechá-la. Ela jurou que, quando morresse, alguém a reabriria. Talvez minha irmã, talvez sua filha. Fechei o diário com as mãos trêmulas. Já não havia mais dúvidas. Aquela herança não era um ato de generosidade. Era um chamado. Na manhã seguinte, o notário chegou pontualmente. Um homem de terno cinza, rosto amável e voz pausada, que parecia estar acostumado com notícias que abalam a alma. Sentamo-nos no escritório. O documento sobre a mesa tinha várias folhas assinadas e seladas. Dona Emília havia deixado tudo para mim. Dona Cláudia, disse o notário. Tudo. A casa, as contas, a propriedade do terreno onde o imóvel está e um fideicomisso destinado à criação de uma fundação. Uma fundação? Perguntei sem acreditar. Isso mesmo. Ela especificou claramente no testamento. Ela queria que a senhora criasse um refúgio para mulheres sem casa, mães solteiras ou vítimas de abuso. Ela queria que se chamasse como a sua primeira casa, Casa da Alvorada. Eu não consegui conter as lágrimas. Cada palavra era a confirmação de que o destino não havia se enganado. Tudo o que vivi, a humilhação, o abandono, a solidão, tudo me preparou para aquilo. Gustavo se aproximou e me ofereceu um lenço. Ela sabia que a senhora aceitaria, disse. E se eu não aceitar? Perguntei, entre soluços. Então o dinheiro será transferido para uma associação anônima. Ele fez uma pausa. Mas a senhora já sabe qual é a sua missão. Os dias passaram e a casa começou a mudar. Eu abri as janelas, deixei a luz entrar. O eco das risadas de Dona Emília parecia flutuar pelos corredores. No jardim, as flores que ela cuidava com tanto carinho começaram a florescer novamente. Gustavo me ajudava a organizar os papéis, as doações, os alvarás e permissões. Aos poucos, a Casa da Alvorada começou a ressurgir. As primeiras a chegar foram 3 mulheres. Uma jovem com um bebê, uma senhora fugindo de um marido violento e uma moça sem família, que dormia nas ruas. Quando cruzaram a porta, eu senti algo que não se pode explicar. Como se Dona Emília estivesse ali, observando, sorrindo. Cada noite, ao apagar as luzes, eu me sentava diante do espelho. Já não o temia. Olhava-o com respeito, com gratidão, e a cada vez que o fazia, parecia ver algo diferente. Não só o meu reflexo, mas também flashes do passado, fragmentos de todas as mulheres que um dia foram feridas e agora encontravam consolo dentro dessas paredes. Um mês depois, enquanto revisava os documentos do fideicomisso, encontrei uma carta que nunca tinha visto antes. Ela estava escondida entre os papéis do testamento. Abri a carta. Era de Dona Emília, escrita pouco antes de sua morte. Querida Cláudia, se você está lendo isto, é porque já deu o passo. Fico feliz em saber que o espelho não te assustou, que a dor não te quebrou. Às vezes, as mulheres da nossa família nascem com a maldição do silêncio. Sua mãe quebrou essa maldição parcialmente. Eu a quebrei com gritos, mas você a quebrou com dignidade. Obrigada por não deixar minha história morrer comigo. Se algum dia duvidar de si mesma, volte a se olhar no espelho, mas desta vez não verá o passado. Verá a força de todas as que vieram antes de você. Eu te deixo minha casa, meu nome e minha fé. Faça deles algo que valha a pena. Chorei em silêncio, não de tristeza, mas de gratidão. Compreendi que não havia herdado apenas bens materiais, mas uma missão de amor e justiça. Aquela casa, aquele nome, aquele legado, agora eram meus. E eu estava pronta para honrá-los. Naquela noite, quando a última luz do dia se apagou, fui até a sala. Acendi uma vela diante do espelho e me olhei de frente. O reflexo me devolveu uma imagem que me fez estremecer. Eu, com os cabelos soltos, os olhos serenos, o rosto em paz. E, atrás de mim, a silhueta difusa de uma mulher com bengala sorria, como se estivesse me guiando. Obrigada, tia, sussurrei. E como se o vento me respondesse, a chama da vela tremeluziu suavemente. Naquele momento, entendi algo que nunca tinha compreendido antes. O amor não morre com o corpo, o sangue não se apaga com o passar dos anos,
e há laços que o tempo não corta, apenas transforma. Algumas semanas depois, inauguramos oficialmente a Casa da Alvorada. Veio gente do bairro, voluntários, mulheres de diferentes idades. O jardim estava cheio de vida, as risadas substituíram os silêncios. Em uma das paredes, mandei colocar uma placa de bronze com a inscrição: para todas as que acreditaram que não poderiam recomeçar. Quando cortei a fita, senti que algo dentro de mim se fechava e algo muito maior se abria. Não era o fim de uma história, mas o começo de todas as outras. Olhei para o céu. O sol atravessava as nuvens, formando um raio de luz que caía justo sobre a fonte no jardim. Ali, onde Dona Emília costumava se sentar para ouvir a água, eu juraria que ouvi sua voz. Você fez bem, Cláudia. Agora deixe que outras aprendam a se ver. Sorri e soube que havia cumprido minha promessa, porque já não era mais a mulher abandonada na parada de ônibus, nem a esposa submissa, nem a filha do silêncio. Eu era a herdeira de todas as que aprenderam a sobreviver. E no reflexo do espelho, uma última vez, vi algo que me fez fechar os olhos com ternura. Eu, de pé, com um grupo de mulheres ao meu redor, e atrás de mim, a figura luminosa de Dona Emília, nos guiando a todas em direção à luz do amanhecer. Dizem que o destino se escreve com as decisões que tomamos, mas eu acredito que também se escreve com as feridas que nos recusamos a esconder. 6 meses se passaram desde que abrimos a Casa da Alvorada, e ainda me acordo de cada manhã com a sensação de que Dona Emília caminha ao meu lado. Sua bengala já não ressoa pelos corredores, mas sua voz segue viva em cada mulher que cruza nossa porta, buscando refúgio, consolo ou apenas um lugar onde voltar a acreditar em si mesma. Cada dia chegam novas histórias, algumas devastadoras, outras cheias de esperança, mas todas têm algo em comum. Por trás do medo, pulsa uma força imensa que só precisa de um pouco de amor para despertar. E quando eu as olho, quando vejo aquelas mulheres rindo novamente, sei que a alma de Dona Emília sorri comigo. O primeiro inverno foi difícil. Não tínhamos dinheiro suficiente para manter o abrigo. Algumas noites, eu tinha medo de perder tudo. Mas então me lembrava das palavras dela. A liberdade não se mendiga, se toma. Então, saí, falei com os vizinhos, com organizações, com mulheres que já tinham passado por aqui e agora queriam ajudar. E pouco a pouco, o milagre se repetiu. Uma doação anônima aqui, uma coleta ali. Quando se tem um propósito limpo, a vida conspira a seu favor. Às vezes, me sento na mesma poltrona onde Dona Emília costumava tirar uma soneca. Fecho os olhos e escuto os sons da casa. Risos, passos, uma guitarra. O choro de um bebê já não é um refúgio de silêncios, é um lar cheio de vida. Uma tarde, enquanto revisava os papéis no escritório, Gustavo entrou com um envelope. Isso chegou para a senhora, disse ele com um sorriso. O remetente é da prefeitura? Abri. Dentro, havia um documento oficial. A Casa da Alvorada havia sido reconhecida como uma instituição de utilidade pública. Pela primeira vez, o Estado reconhecia o trabalho que Dona Emília fizera em silêncio por tantos anos. Senti um nó na garganta. Coloquei o documento na mesa, ao lado de uma foto dela emoldurada. Conseguimos, tia, murmurei. E juro que naquele instante, a lâmpada do escritório piscou suavemente, como se ela me respondesse. Naquela noite, o céu estava coberto de estrelas. Saí para o jardim. As flores de magnólia haviam se aberto novamente e o ar estava impregnado de esperança. Caminhei até a fonte, onde, tempos atrás, Dona Emília costumava se sentar com sua bengala sobre as pernas. O reflexo da água mostrava a lua, partida em duas, como um espelho antigo. Me inclinei e vi o rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não me deu medo. Eu não era mais a mulher que Arthur deixou na parada de ônibus, nem a esposa humilhada, nem a filha do silêncio. Eu era uma mulher que havia sobrevivido ao esquecimento e transformado sua dor em algo que outros podiam tocar, respirar, habitar. E isso, entendi, foi a verdadeira vitória.